Mensagem do céu. Senhor nosso Pai, nós colocamos esse tempo de estudo diante do Senhor para o bem, que o Senhor nos ajude e que nós consigamos, Pai, compreender a Tua verdade, a Tua bondade sobre as nossas vidas, principalmente num tempo onde o Senhor deseja que a gente viva além dos sentimentos, além daquilo que vem sobre as nossas vidas com tanta intensidade, e muitas vezes nós não conseguimos lidar com esse contexto. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, o Senhor trabalhe nos nossos espíritos e que aprendamos a viver de um modo que agrade ao Senhor, nós sejamos filhos e não manchas, nós sejamos filhos que sejam realmente agradáveis a Ti, por amor da Tua fidelidade e da Tua muita misericórdia. É o que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, vamos lá. Nós estamos aqui, quem está acompanhando a página 80, nós lemos dois textos, que foi Mislei, Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. E Mislei, Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Essas duas passagens estabilizaram as minhas emoções muitas vezes. Quando eu estava com pressa para chegar em algum lugar, eu me vi presa num trânsito. Em princípio eu sinto-me muito deprimida e depois eu fico irritada. Eu digo, bem, já que os meus passos são dirigidos pelo Senhor, vou me acalmar, agradecer a Deus pelo fato de estar exatamente onde Ele quer que eu esteja. Também lembro que o Eterno pode estar me livrando de algum acidente mais à frente na estrada, mantendo-me ali onde eu estou. Então confiar no Eterno é absolutamente maravilhoso, porque acalma nossos pensamentos e emoções agitadas quando as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos. Como reage quando você se decepciona? Quanto tempo leva para fazer uma transição e animar-se? Você está agindo com base na palavra do Eterno ou apenas reagindo emocionalmente às circunstâncias? Você é controlado pelo que está ao seu redor ou pela vida de Yeshua, que vive dentro de você? Se não fizermos essas perguntas a nós mesmos e as respondermos sinceramente, nós passaremos toda a nossa vida sem nunca nos conhecermos verdadeiramente. Lembre-se que somente a verdade pode te libertar, como está em Yohanan João 8:32. Queridos, eu queria falar um pouquinho aqui sobre nós sermos dirigidos completamente pelos nossos sentimentos. Como isso é uma derrota total para a gente. E eu queria falar para vocês acerca de decepções, né? Eu não sei se você lembra a primeira vez que aconteceu de você sentir que você foi enganado, né? Eu espero que entre nós não sejam aqueles que pela primeira vez enganaram alguém, jamais, né? Mas assim, houveram algumas situações na minha vida onde eu observei que aquilo que tinha acontecido tinha me trazido uma surpresa negativa. Nós temos surpresas positivas e temos surpresas negativas. Mas aquilo que eu havia esperado tinha dado em uma... Ou talvez eu nem esperasse, como por exemplo, você passar por alguma situação de hostilização gratuita. Eu creio que ninguém espera passar por isso, não é? Então, eu creio que a primeira vez que você passou, por exemplo, por uma hostilização, que alguém te hostilizou de alguma maneira, isso também foi um ponto na sua vida onde você não sabia que aquilo era possível, não é? A tua pretensão não foi de ser hostilizado, mas isso deve ter acontecido, como acontece eu acredito que quando fala hoje sobre o bullying, né, escolar. Mas, gente, quem que já não sofreu esse tipo de coisa até dentro da família? Tios que fizeram brincadeira com as suas orelhas, ou com o modo que você senta, ou porque você, enfim, arrotou na mesa, alguma coisa assim, enfim. Eu passei por algumas situações que eu não esperava que aquilo era possível de acontecer. Nós estávamos recebendo a minha tia em
em uma visita em casa, e aí tinha ficado o último pedaço lá, né? Não vou florear para vocês porque era uma bisteca de porco. Não me diga como é que era possível isso, mas era possível, né? E ali estava aquela bistequinha lá na mesa, todo mundo já tinha comido, todo mundo já tinha se alimentado e ficou aquela última bistequinha lá na mesa. E eu, criança, fui lá e olhei, ninguém pegou, eu fui lá e peguei a última bistequinha e fui para a sala, estava comendo na sala, né? E aí acabou que a minha tia foi embora e quando ela foi embora, então eu fui chamada pela minha mãe e minha mãe disse assim: por que você pegou a última bisteca que estava na mesa? Eu falei: mas ninguém ia comer, eu era criança, ninguém ia comer aquilo, né? Estava na mesa e eu queria comer, eu queria pegar mais uma. E aí a minha mãe falou: agora eu vou fritar para você 1 quilo e você vai comer 1 quilo. E para mim foi muito difícil aquilo. Foi muito difícil aquilo. E outra coisa, eu não imaginava que eu estava cometendo algum crime. Ou seja, eu não tinha uma instrução anterior que tem que deixar, não pode pegar a última coisa que está na mesa. Aliás, queridos, desde aquele tempo, nunca mais eu pego o último pedaço que está na mesa, nunca mais. Foi um trauma tão grande, tão profundo na minha vida. Eu passei tão mal, gente, mas eu passei tão mal. Eu era uma criança, né? Então, assim, queridos, eu acredito que como aconteceram essas situações comigo, talvez tenha acontecido alguma situação com você, aonde você estava fazendo alguma coisa, vamos dizer, inocente, você agiu de um modo inocente, mas o resultado do que veio sobre a sua vida não tenha sido tão inocente, não é? E aquilo, na verdade, é traumático. Eu me recordo de uma vez, eu estava com muito medo numa situação e eu falei para minha mãe uma mentira, eu falei uma coisa que não era verdade. Então a minha mãe sabia o que era verdadeiro e ela gostava de usar pimentas, sempre, ela usava muita pimenta na comida dela, particularmente, mas era um vidro de pimenta que só o Eterno para te contar como é que era aquilo lá. E eu era uma criança, eu devia ter uns 7 anos de idade, e aí ela me colocou um balde embaixo da minha cabeça ali, e ela enchia a minha língua de pimenta. E eu não podia recolher minha língua, porque daqui a pouco ela colocava mais pimenta. E eu me recordo que eu babava tanto e eu não podia tirar a pimenta da minha língua, né? Então aquilo para mim foi algo que me marcou muito profundamente, no sentido de que aquilo que eu tinha falado porque eu estava com medo de verdade, de falar a verdade, não é? E não houve uma instrução para que eu, olha, isso é dessa maneira. E talvez muitos de vocês tenham sido criados dessa maneira. Quantos de vocês talvez apanharam e não sabiam o motivo? Eu apanhava e não sabia o motivo. Para mim era muito importante saber o que eu fiz para não apanhar de novo. Então, o fato de eu não saber o que tinha acontecido era algo que eu ficava muito assim, sabe? Que sentido tem a vida? Podia acontecer a qualquer momento. Eu estar ali estudando alguma coisa, de repente eu tomar um tapa na cabeça, eu não sabia o motivo. Por que eu apanhei? Não é? Por que eu estou apanhando? Porque eu estou estudando, não é? Então, assim, muitas das situações que podem ter vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós vamos ter de tratar, primeiramente, para a gente não se tornar reprodutor desse tipo de coisa, né? Toda pessoa que recebe violência, ela tem uma condição de reproduzir essa violência muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, primeiramente, as nossas emoções, elas têm de estar bem resolvidas. Por exemplo, essas questões que eu me recordo não como um trauma na minha vida, mas eu me recordo como marcos aonde aquilo que era inocente para mim se mostrou como algo extremamente agressivo. Hoje, imagina, eu desenvolvi alergia à pimenta. Uma situação como essa poderia ter me matado hoje, se eu passasse por algo assim, não é? Então,
esse contexto que nós trazemos acerca das nossas emoções, elas precisam estar muito bem resolvidas, primeiramente, para que a gente não reproduza isso na vida de ninguém. E segundo, a gente tem que saber lidar com o viés de que não importa o que nos fizeram, nós não podemos fechar nosso coração para que outras pessoas positivas também entrem na nossa vida. Claro que a minha mãe não tem essas características hoje, minha mãe, eu nem sei se ela lembra dessas questões, mas o fato é, nós que recebemos, muitas vezes, essas coisas podem ficar aninhadas dentro dos nossos espíritos de um modo negativo. Meu compartilhar aqui com você não é para te trazer um sentimento como, olha, a Cel ainda lembra que essas coisas. Eu realmente lembro onde eu não esperava receber o mal, mas eu recebi de modo inocente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é importante para a gente saber lidar com as nossas emoções, tanto para não reproduzirmos o que nós recebemos de mal, quanto para não fecharmos nosso coração para que ninguém mais entre. Ninguém mais entre. Então, nós devemos confiar plenamente no Eterno e crer que o plano que Ele tem para nossas vidas é infinitamente melhor do que o nosso próprio plano, não é? E, de modo algum, o Eterno poderá nos decepcionar se nós confiarmos plenamente nele. É impossível ficar chateado com alguém quando você realmente acredita que esse alguém tem o máximo interesse no seu bem. Quando está zangado, você quer descontar em alguém, mas não é sábio dizer que Deus possa ser o seu alvo. Ele é o único que pode ajudar você e retamente consolar você também. Portanto, o melhor caminho que nós temos em relação a fugirmos da nossa fuga, fugirmos da nossa dor, fugirmos da nossa fuga, é corrermos na direção do Pai, não é? Eu fracassei comigo mesmo. Nós esperamos certas coisas e temos comportamentos em relação a nós mesmos. E quando nós falhamos em viver de acordo com esses padrões, é fácil nós ficarmos irados também contra nós mesmos. Eu queria falar sobre isso porque ontem ainda eu estava lendo um livro, ontem à noite, e o livro tratava acerca dos pecados nossos para com o próximo, não é? Mas nós temos pecados que não são contra o próximo, né? Por incrível que pareça, nós temos pecado que nós podemos praticar contra o nosso próprio corpo, contra valores na nossa própria mente. Nós temos pecado que nós podemos maltratar o nosso corpo, nós podemos alimentar nosso corpo de modo errado, nós podemos impedir nosso corpo de fazer exercícios físicos, por exemplo, não é? Então nós também temos pecado que não necessariamente não é somente contra o próximo. Nós temos pecados que são pecados pessoais, são pecados onde a pessoa, por exemplo, alguém que está, claro, ela peca contra o próximo, uma pessoa que vai ver pornografia. As escrituras dizem que a pessoa que está envolvida com a pornografia, ela não somente ela está pecando contra si, contra o Eterno, mas ela peca contra as pessoas por ela estar concordando com o que aquelas pessoas fizeram, não é? Então, esse pecado também é um pecado com outras vidas, não somente para com a vida da pessoa pessoalmente, embora ela possa pensar que é somente contra ela que ela está pecando, não é? Então, eu diria para vocês que qualquer pecado é uma quebra de aliança. Qualquer pecado que nós tivermos, que nós alimentarmos, que nós desenvolvermos, nós estamos quebrando uma aliança com o Eterno. É muito importante para nós entendermos essa relação de aliança com o nosso Pai amoroso, não é? O pecado, ele faz com que nós quebremos a nossa aliança com Ele. Então, é importante para nós nos mantermos no nosso espírito em santidade, não é? Então, isso é importante para a gente, porque muitas vezes o pecado que nós cometemos não é contra o próximo somente. Nós temos pecados também com as nossas vidas para com o Eterno, não é? Quando você pensa mal dele, você está pecando contra ele. Você não está pecando contra o seu próximo, embora o seu próximo vai ter as consequências dos seus maus pensamentos em relação a tudo isso, não é? Então, para muitas pessoas, a raiva até contra si próprio é duradoura e profunda.
É bom ter expectativas elevadas de si mesmo, mas não expectativas realistas. Os perfeccionistas principalmente têm problemas nessa área. Eles querem ser perfeitos e nunca serão. Nós podemos ser perfeitos em nosso coração, mas não chegaremos à perfeição em nosso desempenho enquanto estivermos em corpos feitos de carne e sangue. Felizmente, nós podemos crescer espiritualmente e aprender a nos comportar melhor. Mas eu quero encorajá-lo a aprender a celebrar até as suas pequenas vitórias, em vez de ficar irado consigo mesmo. É muito natural nos sentirmos decepcionados quando falhamos, mas não devemos permitir que a decepção se transforme em um problema mais profundo. Anime-se ao lembrar que o Eterno te ama incondicionalmente e está transformando você pouco a pouco. Olhe para o seu progresso, em vez de você olhar a distância que está faltando você percorrer para chegar onde você acredita que deve. Então, meu marido costuma dizer algo que é tão interessante. Ele fala, eu não estou onde eu deveria estar, mas certamente, eu não sou mais o homem que eu já fui. Então, ele celebra as suas vitórias. Aliás, o meu marido tem uma capacidade de fazer isso que eu admiro muito grandemente. Eu me recordo uma vez que nós tínhamos nos proposto a fazer determinada coisa que ele não conseguiu fazer, né? E quando aconteceu aquilo, eu falei, olha, tudo está igual. E ele virou para mim e disse, de jeito nenhum, eu escorreguei aqui nisso daqui, mas isso não quer dizer que eu não alcancei o que o Eterno tinha para minha vida até ontem. E eu me recuso a permanecer onde eu estou hoje e amanhã eu continuo da onde eu parei ontem. Então, essa característica de... eu já compartilhei com vocês, né? Meu marido, quando ele me conheceu, que eu falei para ele que o Eterno não gostava que a pessoa fumasse, porque a pessoa comprometia a sua saúde, não tem nada escrito nas escrituras contra o cigarro, mas a pessoa que fuma, ela se expõe com relação à sua saúde. O Eterno entregou um corpo para que ele cuidasse, e esse corpo era o que ele deveria estar cuidando, não é? Então, meu marido pegou na hora o maço de cigarro, esmagou com a mão e jogou na lata do lixo para nunca mais comprar outro. Então, essas características, se vamos supor que você é uma pessoa que está tentando abandonar algum vício, talvez você não haja dessa maneira. Eu admiro demais a determinação do meu marido em relação a algumas questões, não é? E eu olho e eu falo, puxa, pai, eu queria muito agir também assim, desse mesmo modo. E ele não age assim só com coisas que, vamos dizer, são físicas. Ele age com coisas muito mais difíceis do que o vício do cigarro. Características que ele trazia na existência dele. Eu vejo o quanto meu marido cresceu nesses últimos anos aqui, espiritualmente, como filho do Eterno, a maneira que ele se porta hoje, como ele consegue hoje dar passos espirituais sendo uma pessoa racional. Meu marido tinha muito problema com louvor, queridos, vocês podem não acreditar, mas o meu marido não entendia, ele não entendia. Ele falava, mas como é que é isso, querida? Como é que funciona esse negócio, não é? Mas não funciona, meu amor, você tem de deixar o Arra Kodesh, o Espírito do Sagrado te levar. E aí ele começou, não conseguia cantar o hebraico, evidentemente, e ele foi paulatinamente. Hoje ele percebe a presença da Ruach HaKodesh, ele se deixa mover no Espírito. Queridos, isso é algo que eu nunca na minha vida imaginei que fosse possível, por causa da racionalidade que ele traz, não é? Então, eu digo para você, quando eu olho os passos dele diante do Eterno, eu realmente vejo como o Eterno trabalha na vida de todos nós, como o Eterno tem feito coisas grandes diante dos meus olhos. Eu reconheço a grandeza do nosso Pai de amor, né, que tem trabalhado com todos nós. Todos nós nos decepcionamos às vezes. Alguns anos eu comportei-me de um modo mal em um relacionamento e até hoje eu lamento a maneira como eu agi. Eu estava trabalhando com alguém e a nossa personalidade não interagia nada bem. E depois de tentar fazer as coisas darem certo durante anos, finalmente
eu entendi que precisava fazer uma mudança para o bem das duas pessoas, minha e da pessoa que trabalhava comigo. Eu ficava adiando essa decisão porque não queria magoar a outra pessoa, e quanto mais eu esperava, tanto mais fraquezas que eu via nela me irritavam. E eu tenho certeza de que as minhas deveriam irritá-la muito também. E por me sentir presa naquela armadilha, eu fiquei irada, reagi à maneira como me sentia, em vez de tomar a atitude adequada e fazer o que eu sabia que eu precisava fazer. Eu achava que o motivo para procrastinar minha decisão era nobre, eu não queria magoá-la, mas por mais nobre que fosse a minha motivação, eu estava desobedecendo a direção da Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, porque isso sempre acabou mal. Quando o relacionamento terminou, a situação ficou feia. Eu sei que ambas lamentamos isso. Eu fiz tudo o que era possível para acertar as coisas, mas foi uma daquelas situações que simplesmente não podiam ser consertadas, e eu me senti muito mal com isso. Demorou algum tempo, mas finalmente eu consegui receber o perdão do Eterno e fiz o máximo esforço para aprender com o meu erro. Eu quero lhe garantir que ficar irado com você mesmo por ter falhado não adianta nada. Você está decepcionado com você? Caso esteja, então é hora de deixar isso para trás e agora mesmo e voltar aos trilhos. É hora de parar e viver de acordo com aquilo que você sente. Eu passei por uma situação recentemente bastante me desordenou, né? Porque o que acontece, queridos, eu amo todos os meus filhos, mas tem os meus filhos que eu não somente amo, eu tenho uma necessidade de protegê-los, de todos, menos de mim mesmo. Ai, Santa de Israel. Não, é verdade. E aí o que aconteceu? Nós estávamos justamente fazendo a reunião do Nitzaron, nós estávamos trabalhando acerca dos personagens, como as coisas deveriam ser, e eu realmente, com as perguntas que a minha filha fazia, porque ela não conhece o projeto, ela não conhece como deveria ser, e as perguntas que ela fizeram chegou num tal ponto que eu fiquei muito irritada com a maneira que ela estava reportando, da maneira que ela estava dizendo as coisas para mim. Aquilo me causou uma irritação muito profunda. E quando estava minha outra filha junto, meu esposo estava junto, e quando eu me vi que eu tinha realmente ficado irritada com aquilo, eu me decepcionei comigo mesma. Eu não esperava aquilo de mim, né? Eu não esperava. Eu esperava que eu já tivesse num patamar maior, mais elevada, ao ponto de eu não me irritar com essas situações, né? Porque eram várias coisas que estavam fora do lugar, né? Então eu vi a primeira, eu vi a segunda, eu vi a terceira, eu vi a quarta. Eu falei, meu Senhor, como é que nós vamos conseguir fazer alguma coisa com tudo que está fora do lugar, né? Então há vários processos dentro da gente que podem nos desculpar a nós mesmos. No meu caso, todos os meus processos me acusam. Eu queria estar melhor, eu queria ser uma melhor mãe, eu queria não ter me portado, porque a minha filha faz uns olhos de gato de botas, queridos, que misericórdia, sabe? Ela levanta os olhinhos assim, do tipo, ela não responde, mas ela levanta os olhinhos igual gatinho de botas, sabe? E aí me acabou meu coração, né? Embora eu pedi perdão, procurei, mas aí já tinha ido, eu já tinha, compartilhado a coisa da maneira que eu não deveria ter compartilhado, porque às vezes você vai orientar alguém. Se você falar a coisa certa do modo certo, você está certo. Mas se você falar a coisa certa do modo errado, e as suas emoções podem fazer isso com você, você está errado e pronto. Não tenho como passar uma outra coisa. E aquilo, gente, à noite eu não conseguia lidar com aquilo. Eu não conseguia lidar. Falei, Senhor, eu pensei realmente que eu já estivesse um pouco melhor no tocante a essa irritabilidade, porque eu olhava para várias coisas e falava, meu Senhor, como é que esse projeto vai acontecer? Como é que nós vamos conseguir fazer isso acontecer, né? Eu não conseguia ver de que maneira essa coisa pudesse
vir para mim com tanta, vamos dizer, com tanta clareza de que aquela área da minha vida não estava positiva ainda. E eu fiquei aborrecida por minha filha, porque esta filha é uma das filhas que eu tenho esse cuidado de proteção, né? E eu fiquei muito triste demais, com a maneira que eu me referia a ela, embora, claro, não foi algo assim crítico, mas eu sei que não foi bom, né? E o fato de eu saber que não foi positivo para mim já era total derrota. Aliás, eu escrevi isso, né? Eu coloquei, Senhor, eu me sinto em total derrota. Mas eu sei que eu não estava em total derrota, comparado com alguns anos atrás. O que eu ia falar? Olha, não dá certo isso aqui, não vamos nem tentar. Isso aqui vai dar problema para nosso relacionamento. Vamos deixar como tá para ver como é que fica. Ficou assim até agora. Eu creio que eu faria isso. Mas não é o que... Eu não creio que eu estou ajudando a minha filha fazendo isso. Eu não creio que... não creio que é o que o Eterno espera da minha vida, não é? Mas aquilo me fez realmente mal. Se você imaginar o que é autodecepção, me fez realmente mal. E depois ainda eu fui dar, né? Aí vai aquele bate a sopra, né? Aí eu fui lá dar um salgado para eles, depois eu dei um docinho, né? Mas aí a coisa já não estava mais positiva. Eu estava muito mal comigo. Falei depois com meu marido, falei, amor, eu não sei como lidar com isso com a nossa filha. Eu ainda não sei como ajudá-la nesse sentido. Realmente, eu não sei como lidar com tudo isso, não é? Só que aquilo me fez realmente mal. Me fez até pensar em parar com Nissaron, Nit Kids, porque eu não queria lidar com mais uma decepção comigo mesma, da proporção do que aconteceu. E, queridos, não foi algo assim grave, não tem uma noção que houve algum tipo de discussão, de agressão. Foi algo de realmente... a maneira da nossa comunicação, ela não flui. Eu não consigo compreender algumas coisas que a minha filha fala, ela não consegue compreender algumas coisas do que eu falo. E essa comunicação que para mim é tão importante, tão preciosa. E aí eu fiquei mal mesmo. No outro dia fui falar com a minha outra filha, que também está no projeto, mas ela já está mais avançada, ela já conhece melhor as ferramentas, né? E a minha filha falou assim, ela me chama de manhinha, né? Manhinha, olha, vamos juntas, vai dar tudo certo, deixa que eu cuido, né? Disso com a minha irmã, e aí a senhora não tem que ficar na frente desse embate, dentro dessas coisas assim. Realmente ela não conhece a ferramenta, fica difícil a senhora falar alguma coisa técnica, ela não vai entender como funciona, ela não sabe onde estão os botões do negócio lá para funcionar, né? E eu sei que é isso, mas sabe quando você quer muito que tudo flua, que tudo dê certo, e aquilo realmente eu não estava cooperando e não estava ajudando com ninguém. Meu marido foi usado pelo Eterno na minha vida para dizer para mim que eu não me cobrasse tanto. Ele falou, olha, não foi do jeito que você viu, né? É muito importante você ter alguém perto de você, se você tem esse hábito de amplificar os seus erros, não é? E o meu marido disse, querida, não foi do jeito que você percebeu. Eu estava aqui, eu vi, realmente não foi positivo, mas não foi como você viu. Então, meu marido orou comigo, e depois no outro dia eu falei com a minha filha mais uma vez, pedi perdão novamente. É muito importante quando você errar, você pedir perdão. Minha filha falou, mãe, tá tudo bem. Eu falei, não tá bem, filha, né? Eu não posso cobrar de você uma coisa que você não sabe. Como que tá bem? Não tá bem, não é? Então, esse contexto, amados, se nós ficarmos presos nas nossas derrotas, naquilo que nós fizemos, tá tudo bem, claro, foi uma coisa muito rapidamente foi resolvido, mas assim, é algo que eu não quero fazer, é algo que não é admissível para mim fazer, ter uma reação, principalmente uma cobrança de algo que alguém não sabe como que é feito, não é? Então, eu oro para que você aprenda o que eu ainda não aprendi, não é?
mas que aprenda, eu estou no caminho desta aprendizagem de conseguir me perdoar, conseguir deixar para lá. Sabe o que é você deixar para lá? Você já pediu perdão, você já falou com o Eterno Pai, me perdoe, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, mas o negócio fica remoendo, gente, parece um negócio que está comendo a gente por dentro. Mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? Senhor, eu amo a minha filha. Eu imagino o Senhor ouvindo esses negócios, sabe? E eu ficava, Pai, por que eu fiz isso? Por que eu, sabe, eu tenho de ter mais paciência, eu tenho de ter mais compassividade, né? Mas, lamentavelmente, eu ainda não cheguei nesse ponto que eu estou encorajando você a chegar juntamente comigo. Que a gente aprenda quem é bastante rigoroso consigo, vai ser muito rigoroso com os outros também. Então eu sei que um dos problemas pelo qual existe esse rigor de fazer as coisas com excelência, esse rigor que eu quero em relação às coisas que a gente está produzindo para o Eterno, eu sei que começa comigo mesma. Então, se eu souber lidar comigo, você também souber lidar consigo mesmo, eu tenho certeza que nós vamos ser melhores para todos ao nosso redor. Então, eu estou caminhando nessa estrada, né? A Zumira está dizendo o seguinte, olha, eu também passei por situações assim, não é? Da educação, da maneira que eu também fui treinada, não é? Por essas questões. Eu creio que isso tem a ver com o rigor também, que nós fomos educados e que pode fazer com que a gente também reproduza esse tipo de educação de uma maneira diferente, imagina, né? Ainda que não haja uma agressão física, vamos dizer assim, mas nós podemos agir com uma agressão verbal, né? Ou com a nossa linguagem corporal, que também agride, queridos, né? Que o Eterno nos ajude a não vivermos pelas nossas emoções. Em nome de Yeshua, que o Eterno dê para nós, né, uma direção clara para que nós sejamos o melhor para Ele e o melhor para todos ao nosso redor. Nós estamos a caminho, queridos. Mas é bom que nós saibamos viver o melhor do Eterno sobre nossas vidas. Tá bom, queridos meus? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos aí, Pai, essa questão acerca das nossas emoções, e acerca não somente das emoções que vêm como tristeza, alegria, mas irritação. Relações que podem causar para a gente algum tipo de posição, de nos irritarmos com o procedimento de alguém. E eu peço ao Senhor que nos ajude a expressarmos continuamente o seu amor, a sua fidelidade sobre nossas vidas. E eu peço, Pai, pela casa de Israel, eu peço em nome de Yeshua, que o Senhor esteja guardando a casa de Israel diante de situações muito complexas. É o que eu suplico ao Senhor, por amor da tua fidelidade. Coopera conosco para o bem, Pai, nós somos teus, e fica conosco. Ajuda-nos a sermos melhores para ti. Sejamos filhos e não manchas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Meu querido, minha querida, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.